lendo O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vim fazer a segunda parte, o vídeo sobre a segunda parte dessa obra aqui, O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, livro que estou fazendo leitura conjunta com boa parte de vocês neste último trimestre de 2021, né? Então começamos a ler em outubro, aí novembro e dezembro, e dividi o livro em 3 partes, que eu vou deixar aqui embaixo, essas partes no box de informações. E no mês seguinte eu venho fazer o vídeo comentando a parte do mês anterior. Então agora a gente está em dezembro, vou comentar a parte de novembro. E em janeiro eu comento a última parte do livro, né, lida em dezembro. Como eu disse para vocês no primeiro vídeo aqui sobre este livro, é um livro de leitura muito fácil, né? O Darcy Ribeiro, ele não faz aquela escrita acadêmica, é uma escrita mais próxima da gente, né? Ao contrário de vários outros aí que nós lemos neste ano sobre o Brasil. Embora os outros eu também não tenha achado difícil, mas a linguagem do Darcy Ribeiro é mais próxima. E, além do mais, o enfoque dele é o povo, né? Já que ele é antropólogo, ele fala aqui da formação do povo brasileiro e considera as características de cada região, de cada etnia, em diferentes momentos da história. Então, nessa parte aqui, 2, nós lemos Aventura e Rotina até o Brasil Crioulo. Neste capítulo aqui, ele começa falando das guerras do Brasil. A gente aprende na escola, né? Eu pelo menos aprendi que nós brasileiros, nós temos um temperamento pacífico, todas as guerras, né, do período regencial ou do período do Brasil República, enfim, todas as guerras que houveram por aqui, os conflitos, sempre foram minimizados nos livros de história, pelo menos nos livros em que eu estudei. Isso para fortalecer a imagem de o brasileiro resignado. Então, assim, os indígenas eram resignados, os negros também eram resignados, toda a gente resignada, né? Este é o perfil do brasileiro, né? É o povo cordial. E aí ele começa falando assim: às vezes se diz que nossa característica essencial é a cordialidade, que faria de nós um povo por excelência gentil e pacífico. Aí ele questiona: será assim? E aí ele fala das guerras todas aqui, de várias... Aquelas... Não é guerra, né? Aqueles conflitos todos, aqueles movimentos. Ele fala do contexto fala do movimento, do contexto ali da região, porque é a razão de cada um deles, né? E ele fala desses conflitos desde a vinda dos jesuítas. Então ele fala assim, ó: explorando as terras indígenas e sua força de trabalho, os jesuítas começaram a funcionar como províncias prósperas que se provinham de quase tudo, graças ao grande número de artesãos que contavam e ainda produziam excedentes, explorando drogas da mata que, juntamente com o produto de suas lavouras e com suas produções mercantis, faziam deles uma das forças econômicas principais do incipiente mercado colonial. Como a gente viu desde o vídeo passado sobre este livro, os jesuítas, ao protegerem os indígenas, eles tinham interesses próprios, né? Então, assim, essa defesa era em causa própria, não era por razões humanitárias, não. Então, assim, esse patrimônio todo ficou para a coroa, né? Então, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas e apreendeu os bens. Sim. Então, a parte que é assim, a empresa Brasil. Aí ele fala que no plano econômico, o Brasil é produto da implantação e da interação de 4 ordens de ação empresarial. Isso pensando desde a colonização, né? Então, a primeira delas é o quê? A empresa escravista. Essa a gente já conhece bem. O que ele chama de empresa? Assim, é um empreendimento, é um projeto bem pensado e bem desenvolvido. O bem que eu falo é no sentido de a execução ser exitosa. A segunda empresa comunitária jesuítica, como eu acabei de dizer, né? Foi um belo empreendimento que acumularam uma boa fortuna. Terceira empresa, a multiplicidade de microempresas de produção de gêneros de subsistência e de criação de gado baseada em diferentes formas de aliciamento de mão de obra que iam desde formas espúrias de parceria até a escravização do indígena, crua ou disfarçada. Ele está falando aqui logo do começo da colonização. E aí, a quarta empresa, ele fala que
foi constituída pelo núcleo portuário de banqueiros, armadores e comerciantes de importação e exportação. Ora, o Brasil, desde o princípio, até hoje é assim, ele sempre foi um grande produtor de alimentos e um grande exportador também. Desde aquela época, então, banqueiros e várias pessoas endinheiradas já montaram ali uma empresa para viabilizar a exportação de produtos. Mais adiante, ele fala um pouco sobre os modos de viver aqui do Brasil, né, de diferentes grupos. Suas principais edificações eram as igrejas, conventos e fortalezas, que constituíam também seu principal atrativo. Por ocasião das festas religiosas, a aristocracia rural deixava as fazendas para viver ali um breve período de convívio urbano festivo. Afora essas ocasiões, atravessavam a existência pacata, só animada pela feira semanal, pelas missas e novenas e pela chegada de algum veleiro ao porto. Ele está aqui retratando o modo de viver dos grandes latifundiários. E aqui ele fala dos apaniguados. Ó. Uma camada intermediária de brancos e mestiços livres, paupérrimos, procuravam sobreviver à sombra dos ricos ou remediados. Remediados seria o equivalente à classe média, né? O que a gente chama hoje de classe média. Uma figura literária que representa bem esse papel do apaniguado é o José Dias de Dom Casmurro. É aquele que mora lá, né, com ou uma parenta ou uma conhecida mais endinheirada e como vive assim de favor, o que tem que fazer? Viver puxando o saco para fazer manutenção ali da sua estada na casa. Então, não resta a essa pessoa outro papel a cumprir. E aqui, continuando a falar de modos de viver, de grupos específicos, ele fala da mulher pobre. E o que ele fala é algo bem interessante. Normal na marginália é uma agressividade em que cada um procura arrancar o seu, seja de quem for. Não há família, mas meros acasalamentos eventuais. A vida se assenta numa unidade matricêntrica de mulheres que parem filhos de vários homens. Apesar de toda a miséria, essa heróica mãe defende seus filhos e, ainda que com fome, arranja alguma coisa para pôr em suas bocas. Não tendo outro recurso, se junta a eles na exploração do lixo e na mendicância nas ruas das cidades. É incrível, e essa é a parte que eu considero mais importante desse trecho que eu estou lendo, é incrível que o Brasil, que gosta tanto de falar de sua família cristã, não tenha olhos para ver e admirar essa mulher extraordinária em que se assenta toda a vida da gente pobre. E aqui eu vou ler um trechinho que eu considero assim, de suma importância, que sintetiza muito do que é ser brasileiro, eu acho que em todos os tempos até. Eu até postei esse trechinho no Instagram. Olha só. A escola não ensina, a igreja não catequiza, os partidos não politizam. O que opera é um monstruoso sistema de comunicação de massa fazendo a cabeça das pessoas, impondo-lhes padrões de consumo inatingíveis, desejabilidades inalcançáveis, aprofundando mais a marginalidade dessas populações e seu pendor à violência. Parece que ele está falando do Brasil de hoje, considerando que essa publicação é de 95. Eu tenho a impressão que essa sempre será a condição do brasileiro, viu? Eu tô ficando até cansada de ter esperança. Aqui o outro capítulo é classe, cor e preconceito. E aqui ele fala bastante coisa interessante. A estratificação social gerada historicamente tem também como característica a racionalidade resultante de sua montagem como negócio que a uns privilegia e enobrece, fazendo-os donos da vida, e aos demais subjuga e degrada, como objeto de enriquecimento alheio. Esse caráter intencional do empreendimento faz do Brasil, ainda hoje, menos uma sociedade do que uma feitoria, porque não estrutura a população para o preenchimento de suas condições de sobrevivência e de progresso, mas para enriquecer uma camada senhoral voltada para atender às solicitações exógenas, ou seja, a vasta camada pobre que trabalha não para se constituir com dignidade, se constituir como cidadão, para se manter em condições dignas, mas para enriquecer uma camada menor que não está interessada no desenvolvimento do Brasil. Essa camada menor e riquíssima, ela está sempre interessada em enriquecer a si mesma, enriquecer
exploradores externos ao Brasil, né? Fazer conchavos, negócios com empresas gringas e tal, praticamente vender o Brasil. Então, ele falou aqui uma coisa que eu tenho até conversado com meus amigos, né? Eu falo, eu acho que uma das grandes dificuldades do Brasil é que a gente não tem patriotismo, né? Então, a gente não tem pessoas interessadas em desenvolver o Brasil, ter orgulho da sua nação. Não, quem tem dinheiro vende o Brasil facilmente, faz negócio vendendo todas as nossas riquezas, explorando as pessoas e tal. E os pobres que estão aqui, eles são preparados a vender sua força de trabalho para sobreviver. Tem tanta carência material que ele acaba não se desenvolvendo em outras áreas, não consegue, mal consegue ter uma vida digna, que acabam não se alertando para essa condição, a condição própria de si ali na sobrevivência, na relação justa, e a condição do país, né, como um todo. E as pessoas, a massa toda, né, que é mais pobre, está sempre nessa situação, estejam sempre desejosas de populistas, né, que prometem isso, aquilo, dão comida e tal, e vai ser sempre a manutenção disso, dessa situação, para que essas pessoas fiquem ali, vivendo da maneira indigna, vendendo sua força de trabalho por um valor muito barato para enriquecer outras pessoas, para levar essa riqueza para o exterior. E o que vira o Brasil? Vira isso que a gente tem. Outro trecho interessante. Nessas condições, a eleição é uma grande farsa em que massas de eleitores vendem seus votos àqueles que seriam seus adversários naturais, né? Ou seja, ele vende seus votos para quem está ali disposto e declaradamente disposto a explorá-lo. Quem está contra ele, ele não vende seu voto para aquele que está por ele, né? Essa noção de representatividade passa ao largo disso. Não é por acaso, pois, que o Brasil passa de colônia a nação independente e a monarquia à república sem que a ordem fazendeira seja afetada e sem que o povo perceba. Ou seja, essas mudanças que em outros países costumam ser estruturais, aqui no Brasil é como o Isaú e Jacó do Machado de Assis. Só muda a placa da confeitaria, né? Confeitaria do Império, agora é confeitaria da República. É só isso. Não tem nenhuma mudança estrutural, né? De fato. Aí ele fala assim: entretanto, a rebeldia negra é muito menor e menos agressiva do que deveria ser. Não foi assim no passado. Lembrem-se, abriu parênteses aqui, lembre-se que eu disse que sempre nos ensinaram que as revoltas, os conflitos eram bem suaves e, na verdade, não foi assim. Não foi assim no passado. As lutas mais longas e mais cruentas que se travaram no Brasil foram a resistência indígena secular e a luta dos negros contra a escravidão, que duraram os séculos do escravismo, tendo início quando começou o tráfico, só se encerrou com a abolição. Ele estava falando que durante todo esse período houve luta, houve resistência, né? Isso não nos é passado, isso não nos é ensinado assim na escola, né? Eu, pelo menos, não aprendi. Ele fala das condições dos negros pós-abolição, condição indigna e tal. E aqui ele nos lembra muito o livro que eu já fiz resenha a respeito, Onda Negra, Medo Branco. Aqui ele fala, ó, as atuais classes dominantes brasileiras, feitas de filhos e netos dos antigos senhores de escravos, guardam diante do negro a mesma atitude de desprezo vil. Para seus pais, o negro escravo, o forro, bem como o mulato, eram mera força energética, como um saco de carvão, que desgastado era substituído facilmente por outro que se comprava. Para seus descendentes, o negro livre, o mulato e o branco pobre são também o que há de mais reles pela preguiça, pela ignorância, pela criminalidade inatas e inelutáveis. E aqui um trecho que eu sublinhei 2 vezes, ó. Todos eles são tidos consensualmente como culpados de suas próprias desgraças explicadas como características da raça e não como resultado da escravidão e da opressão. Essa visão deformada é assimilada também pelos mulatos e até pelos negros que conseguem ascender socialmente, os quais se somam ao contingente branco para discriminar o negro massa. É aquela situação que eu já falei para vocês de negro racista. A gente vive num sistema tão cruel, tão perverso, que a gente tem negro racista, mulher machista, gay homofóbico. Por quê? Porque é tudo estrutural. Esse preconceito todo
contra as minorias é muito estrutural no Brasil. Só posso falar do Brasil, imagino que outros países também sejam, mas só posso falar do Brasil. É tão estrutural que as pessoas nem se percebem fazendo. E até aquele que deveria lutar contra, ser resistência e apontar os abusos e o desrespeito, ele adere a essas ideias, porque é estrutural. Culpar o negro pela sua própria desgraça, o pobre por sua própria desgraça, é o que mais a gente vê aqui no Brasil. Aí ele fala também da condição do mulato, ó. Posto entre os dois mundos conflitantes, o do negro que ele rechaça e o do branco que o rejeita, o mulato se humaniza no drama de ser dois, que é o de ser ninguém. Ele não é bem aceito em canto nenhum. A característica distintiva do racismo brasileiro é que ele não incide sobre a origem racial das pessoas, mas sobre a cor de sua pele. É a questão do colorismo que a gente bem vê. Acresce que aqui se registra também uma branquização puramente social ou cultural. É o caso dos negros que, ascendendo socialmente, com êxito notório, passam a integrar grupos de convivência dos brancos, a casar-se entre eles e, afinal, a serem tidos como os brancos, né? A definição brasileira de negro não pode corresponder a um artista ou a um profissional exitoso. Ou seja, o que ele está falando? Ora, essa questão de etnia e cor da pele, ela está terrivelmente ligada à condição social. Tanto que, se há uma ascensão social, a cor da pele já não importa mais. Então ele deixa de ser negro. Por quê? Porque ele tem dinheiro, porque ele circula ali pelos círculos mais altos da sociedade e tal. Percebam que não dá para separar essas duas coisas aqui no Brasil. É claro que a gente sabe, não sejamos ingênuos a ponto de achar que só porque ascendeu socialmente, os outros não vão ter preconceito. Até tem, mas aí é uma coisa mais velada. Não vão ousar discriminar, desrespeitar, já que o outro tem dinheiro. Bom, ele fala muita coisa interessante aqui nessa parte, né? Não dá para eu ler tudo, porque senão fica muito longo. Aí tem outro capítulo que é assimilação ou segregação. Fala também de bastante coisa aqui da lei abolicionista, ele fala mais deste momento da abolição, né? Aí fala da questão da imigração, essa questão também está bem pontuada no livro lá, Onda Negra, Medo Branco. Aí tem uma parte aqui que é transfiguração étnica. Transfiguração étnica é o processo através do qual os povos, enquanto entidades culturais, nascem, se transformam e morrem. Aí ele apresenta aqui 4 instâncias básicas da transfiguração, simultâneas ou sucessivas. A primeira, a biótica, pela qual os seres humanos interagindo com outras forças vivas podem transfigurar-se radicalmente. É o caso das epidemias trazidas pelos europeus, né? A gente está falando aqui do período da colonização, pelo europeu, pelo africano e pelo asiático, aos povos indígenas daqui. A segunda, a ecológica, pela qual os seres vivos, por coexistirem, afetam uns aos outros em sua forma física e em seu desempenho vital, que é o caso da introdução do europeu aqui, com sua bicharada de vacas, bezerros, enfim, toda a fauna e flora e tal. A terceira é a econômica, que convertendo uma população em condição de existência material de outra, em prejuízo de si própria, pode levá-la ao extermínio. É o caso da escravidão pessoal, né? Que desgarrando uma pessoa de seu contexto vital para convertê-la em mera força de trabalho a serviço de outra. A quarta é a psicocultural, que pode dizimar populações retirando-lhes o desejo de viver, como aconteceu aqui com a escravização dos indígenas, que muitos tentaram, né, se suicidar, e também com a escravização dos africanos. Aí outro capítulo que se chama Brasis, ele fala dos vários Brasis que há por aqui. Tem o Brasil crioulo, aí ele fala da formação e tal. Mas eu destaquei um trechinho aqui que quero ler para vocês. A imagem da revolta do Haiti pairava sobre os insurgentes brasileiros, aterrorizando a quase todos eles, né? O que ele está falando? A gente está falando aqui do Brasil crioulo. Ele está falando da revolução que houve no Haiti, por quê? Porque houve a Revolução Francesa, e aí, com o lema de liberdade, igualdade e fraternidade, aqui no Haiti, que era território francês, o que os escravizados pensaram? Ora, liberdade, igualdade e fraternidade, né? Todos têm direito a isso, aquilo. Ora, então, liberdade para nós. Aí houve aquela revolução, porque os negros se sentiam, gente, óbvio,
mas eles não eram vistos como humanos. Por isso que essa liberdade, igualdade e fraternidade para todos, era para todos os humanos, né? Depois a gente descobriu que não era bem assim, né? Todos os humanos, todos os burgueses. Mas eles não entendiam o negro escravizado na condição de gente, de humano. E é óbvio que os daqui consideraram. Então fizeram aquela revolução, a revolta do Haiti. E sobre isso eu ainda quero ler para trazer vídeo aqui para vocês a respeito, que é um tema que eu gosto bastante. E aqui aconteceu essa revolta aí dos negros, uma revolta exitosa, e por isso que o Haiti está em desgraça até hoje também, né? Aí muitos ficaram com medo, né? Então, todo lugar que havia escravizados negros, né? Todos ficaram com medo que isso acontecesse por aqui também. Aqui ele fala também de um modelo estrutural desenvolvido após a abolição, que é de meação e tal. Aquilo que a gente viu em Torturado. No vídeo sobre Torturado eu falei bastante disso, dessa forma de viver após a abolição, né? Ele tá tocando nesse assunto aqui. E eu paro por aqui, porque esse vídeo já está longuíssimo. Essa parte tinha muitos trechos interessantes, mas assim, para o vídeo não ficar muito longo, paro por aqui, destaquei alguns, já tá suficiente. Espero que vocês tenham gostado, curta esse vídeo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, ou melhor, na rede social, Instagram, o Que Vi do Mundo, e me diga o que você está achando dessa leitura, se você está gostando. Eu tô amando. Obrigada, beijos.